tarde a todos, obrigado por terem vindo. Não somos muitos, mas daremos com certeza aqui um bom diálogo. E eu vou fazer uma breve exposição e depois estarei, aliás, a qualquer momento que queiram intervir, interromper, com qualquer dúvida ou questão, estejam à vontade. Obrigado à Fundação pelo convite. O Sérgio Tria, quando me convidou, disse-me que poderia pegar como quisesse, ou pela obra pelos os livros que foram realmente adaptados, ou por esta ideia de adaptar livros para o cinema, e é por aí que eu vou começar. É uma velha ideia sempre de como é que a literatura passa para o cinema. E isso faz-me lembrar sempre uma anedota, de facto, um cartoon, em que estão num arrabalde a comerem lixo duas cabras. E uma está a mastigar acetato e diz: "O que é que achas?" E ela diz: "Gosto, mas prefiro o filme." ou gosto, mas prefiro o livro. Aliás, ela estava a mastigar o livro e a outra estava a mastigar o acetato. E, portanto, isto era no tempo para já em que o filme era com acetato. Hoje o filme é essencialmente digital. Mas sempre que se fala das adaptações dos livros ao cinema, eu lembro-me desta anedota: preferes o livro ou preferes o filme? Eu gosto mais do filme. Esta ideia de saborear mesmo. E a história da literatura e do cinema é uma história de equívocos, porque normalmente há aquela ideia de que os grandes livros têm que ser adaptados para o cinema. E, de facto, sobretudo com o desenvolvimento dos média, a ideia tem sido que cada arte específica e cada meio específico tem vindo a procurar a sua essência. Ou seja, houve uma altura em que a literatura era a forma privilegiada de contar histórias. Numa altura em que não havia muitos outros meios para contar histórias. Por exemplo, na altura em que não havia cinema, na altura em que não havia ainda televisão. A ideia de contar histórias é uma ideia que vem da formação da diferença humana. Aliás, é provavelmente mesmo com a linguagem aquilo que nos distingue das outras espécies. Eu gosto sempre daquela definição do Humberto Eco, quando lhe perguntaram qual era o trabalho dele. Ele era semiólogo. Ele diz: "O meu trabalho é lidar com a forma, é estudar a forma de lidarmos com as coisas que estão ausentes. A linguagem é a forma de lidar com o que não está aqui." Nós podemos dizer: "Bom, eu vi um elefante", ou há a história do elefante que veio da Índia. Estamos a falar de coisas que não estão aqui. Isso só é possível porque, de facto, temos linguagem. A linguagem permite-nos lidar com o que está ausente. Ao contrário dos outros animais que se organizam em presença. Todos os outros animais têm os seus rituais de dominação, superioridade, liderança, uns perante os outros. Nós somos o único animal que se organiza na ausência. E isso é através, normalmente, das histórias. Um popular historiador, Yuval Harari, que fez um best-seller recente chamado Sapiens, diz mesmo que as histórias são as formas de organização humana. Através das histórias, os humanos organizam-se. As histórias, portanto, podemos falar das histórias religiosas, portanto, todas as religiões, as grandes religiões, assentam em mitologia, em histórias, seja o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, todas assentam nas histórias, mas também os dispositivos políticos, as ideologias, o comunismo, o capitalismo, têm a ver com a criação de histórias. E também a questão amorosa. A questão amorosa, a maneira como nos organizamos afetivamente, ou como nos desorganizamos afetivamente, tem a ver com acreditarmos em determinadas histórias amorosas. O La Rochefoucauld dizia: "Nós não nos teríamos nunca apaixonado se não tivéssemos ouvido falar de histórias de amor." Ou seja, nós apaixonamos-nos de acordo com os livros que lemos, de acordo com as canções que ouvimos, de acordo com os filmes que vemos. E, portanto, daí vivemos, de facto, nas mitologias. E, portanto, a nossa vida é tanto a vida física, isto é, quando estamos nas cidades, quando estamos a viver
o urbanismo de uma cidade, esta rua, aquela praça, tanto estamos a andar pelas ruas físicas, como estamos a andar pelas ruas imaginárias, porque uma cidade é sempre uma sobreposição de imaginários. Lisboa é não só aqui a rua, a praça, a relação com o rio, a luz, etc., mas é também a Lisboa dos descobrimentos, a Lisboa da escravatura, a Lisboa do terremoto, as camadas todas, a Lisboa do fado, mas também a Lisboa do Kuduro, mas também a Lisboa do Pessoa, mas também a Lisboa do Saramago. Ou seja, há muitas camadas e depois há as camadas pessoais. Esta foi a rua onde eu me apaixonei. Era aqui que eu costumava vir com o meu pai ao café. Foi ali que eu, pela primeira vez, joguei a bola com os meus amigos. E, portanto, as nossas memórias organizam-se também de uma forma ficcional. Aliás, a memória é uma ficção. A memória é a preservação das percepções. Mas cada vez que regressamos à memória, alteramos a percepção do passado. Paul Auster dizia que a memória é o sítio onde as coisas acontecem pela segunda vez. E, de facto, cada vez que nos lembramos de qualquer coisa, a coisa acontece. E acontece de outra maneira. Se nos lembramos da casa dos avós, podemos estar a lembrar-nos do cheiro a maçãs do sótão. Mas amanhã falamos com a nossa irmã e dizemos, não eram maçãs. O que ele guardava no sótão eram as laranjas. E a nossa memória duvida. E depois, se dizemos, não, mas o que eu me lembro mais da casa era a porta que era muito pesada e rangia. E cada vez que regressamos às memórias, há um aspecto dessa memória que muda tudo. A porta de entrada na memória é sempre diferente. E, de certa maneira, nós vivemos na ficção da nossa memória. Portanto, tudo isto para chegar ao ponto que é, vivemos nas histórias. Tudo são histórias. E, do ponto de vista do desenvolvimento das civilizações, é interessante perceber que as histórias terão começado no momento em que a linguagem se desenvolve, provavelmente, o momento em que o homem, nas cavernas, começa a pintar as primeiras imagens, provavelmente dos animais, provavelmente com o sangue dos animais, provavelmente quando descobriu o fogo, com a parte chamuscada. Começam a desenhar formas que têm a ver com aquilo que é a vida dele. E simultaneamente, talvez tenha começado a emitir sons, e cada som significa uma coisa diferente. E é assim que começa, de facto, se calhar, a criação das histórias. Como o meu amigo António Jorge Gonçalves diz, as histórias que começaram por ser banda desenhada, porque foram simultaneamente desenhos na parede e, ao mesmo tempo, a vocalização do que é que cada um desses desenhos significa. O Filipe Raposo, que está aqui, fez com o António Jorge, aliás, um belo trabalho sobre a origem da linguagem, das histórias, e muito baseada em Foscoa, que é, de facto, um dos nossos patrimónios essenciais. E também, curiosamente, um momento político simbólico em que a cultura e a preservação ganhou à lógica económica da construção de uma barragem. É um momento também com essa dimensão simbólica que devemos, de facto, nessa altura, ao Primeiro-Ministro Guterres, que foi quem fez essa opção. Tudo isto então para dizer que, de facto, nós vivemos de acordo com as histórias em que acreditamos. E podemos até pensar que uma boa medida da civilização é uma civilização tanto mais rica, quanto mais histórias permitir que existam em si. Uma civilização pode-se medir pela diversidade das suas histórias. E isso é fácil de ver, por exemplo, até aos nossos dias, as civilizações que chegam são aquelas que têm mitologia. Os gregos, por exemplo, a Grécia Antiga, ou, se quisermos, a força do Império Americano do século XX vem não só das armas e do domínio, digamos, que as armas trazem, mas se calhar tanto, ou até mais, pela força da mitologia americana que foi espalhada pelo mundo inteiro através do seu cinema no século XX, sobretudo do seu cinema e depois da televisão. E,
portanto, nós vivemos de acordo com as mitologias em que acreditamos. E as sociedades são tanto mais ricas quanto mais diversa for essa mitologia. Um sinal do empobrecimento das sociedades está precisamente quando a mitologia se resume a um único livro, como acontece nas religiões ou nos sistemas políticos totalitários. É reduzir toda a realidade a uma única narrativa. É o que acontece nos regimes totalitários ou nas religiões totalitárias, digamos assim. O livro é o livro e não os livros. Eu acho que a grande, chamemos assim, embora a palavra possa ter sentidos piores, a grande superioridade da civilização, que apesar de tudo, nós construímos, é que, sendo uma sociedade imperfeita, ela permite todas as narrativas imperfeitas. E não tem, digamos, a arrogância de dizer esta é a narrativa. E isso é um sinal de, creio eu, é nessa imperfeição que está a nossa superioridade. Bom, e de facto, como é que nasce a narrativa? A narrativa depois evolui, provavelmente dessas imagens nas cavernas, evolui para uma verbalização. As primeiras narrativas de que nos chegam relatos são narrativas cantadas, porque era um tempo em que as pessoas não liam, as pessoas ouviam as histórias, que eram normalmente histórias épicas, cantadas. E daí as primeiras narrativas são, de facto, narrativas épicas. Gilgamesh, enfim, que vem dos Sumérios, todas essas histórias contadas em verso, cantadas em verso, pensadas, foram chegando até nós. Foram chegando de formas impuras, imperfeitas. A Odisseia, a Ilíada, etc. foram chegando e eram primeiro narradas em verso. O que acontece sempre é que a maneira de contar histórias vai mudando para o meio mais recente, para os média mais recentes. E, de facto, há um momento absolutamente extraordinário, que é o momento em que se vai transformando o que é uma literatura oral numa literatura escrita. E aquele momento em que as pessoas começam a ler, não só em voz alta, mas no silêncio, sobretudo pensando na Idade Média, naqueles monges que copiavam os livros e que liam no silêncio do seu cubículo onde estavam a fazer a cópia. E, portanto, a leitura foi-se tornando numa coisa solitária, o que é curioso. Estes movimentos de ouvir histórias em conjunto ou lê-las de forma solitária também determinam muito, digamos, do ponto de vista da recepção, as histórias. Depois isto evolui, claro, com a invenção da imprensa, Gutenberg, que faz finalmente a grande explosão e a grande democratização da literatura, do livro, e portanto a partir daí as histórias podem ser lidas, reproduzidas, e isto abre o caminho para a alfabetização, que depois vai progredindo. Depois, quando chegamos ao século XX, de facto, com a invenção dos... agora aqui saltei, não é? E é, de facto, ali nos séculos XVII, XVIII, que começa a haver uma forma de contar histórias que é impressa, é distribuída em livros e toda a gente, em todos os sítios, pode ler. E é aí que o romance começa. O romance, a arte narrativa do romance, começa por aí. Uma viagem, a Sentimental Journey do Sterne, o Dom Quixote, é por aí que começa. À parte isto, manteve-se sempre uma forma de contar histórias oral, que foi o teatro, desde sempre também. O teatro com a particularidade de ter não apenas a história, em que não há um narrador, mas há personagens a fazerem de conta que são outras. E isto vem desde os gregos, não é? A origem da tragédia, depois tem o seu apogeu, digamos, com o Shakespeare, que faz aquela grande mudança que transforma o que é uma das grandes questões do nosso, sempre, da história da humanidade, que é a questão do livre-arbítrio ou do destino. Que é, para os gregos, na tragédia grega, o destino estava marcado. E, desde sempre, os homens sabiam que seriam punidos ou premiados pelos deuses e que não poderiam fugir ao seu destino. Édipo tinha o seu destino traçado, etc, etc.
A grande diferença no Renascimento é que o modelo continua a ser o modelo clássico de contar histórias, é o Renascimento, é o neoclassicismo. Eles vão buscar o formato da tragédia grega, mas a grande diferença é que naquela época, século XV, século XVI, o homem é o centro de todas as coisas. Na tragédia do Shakespeare, a tragédia acontece não porque os deuses a decidam, mas porque o homem toma uma decisão e sofre as consequências dessa decisão. E é aí que, digamos, o livre-arbítrio abre o caminho. Estávamos no século que estava a abrir o caminho para o século das luzes, digamos assim, mas era o século da experimentação, da descoberta, dos descobrimentos, da observação, dos telescópios, observar o céu. O centro já não era a Terra, mas era o Sol, apesar de tudo, é por si móvel, não é? E, portanto, por aí fora. E, portanto, em termos de história, é por aí que vamos, e o romance finalmente encontra a sua possibilidade profana. Isto é possível contar histórias que não sejam nem épicos históricos, nem histórias religiosas. E é aí que abre caminho para o indivíduo e depois para o romantismo. Estou a simplificar muito, mas isto, digamos, é uma passagem sobre a história do contar histórias. Como é que a maneira de contar histórias foi mudando ao longo dos tempos. Foi mudando assim. E fomos saindo desse caminho até que chegamos, fomos seguindo por esse caminho, até que chegamos ao auge do romance, que é de facto o século XIX, não é? Quando o romance é não só uma forma de contar histórias, mas uma forma de questionar. E é ainda o fim das grandes narrativas, não é? Aquele período em que ainda havia a possibilidade de as grandes narrativas organizarem a nossa vida. O Goethe, quando faz os sofrimentos de amor do jovem Werther, acaba por fazer com que inúmeros jovens por toda a Europa se suicidem de amor. Porque era um impacto enorme da ideia do amor romântico, não é? Que é uma coisa, aliás, historicamente marcada. A ideia de o amor romântico só se, digamos, concretizava ou na morte, viviam felizes para sempre, ou no casamento que depois não tem mais história, digamos. Isso mais até no cinema de Hollywood. Mas é por aí que vem o romantismo todo. E chegamos ao século XX. E temos então o romance a partir-se como todo o século XX. Ou seja, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, estilhaça-se aquela ideia de Deus morreu, Marx também, eu próprio não me estou a sentir muito bem. Essa era a frase dos anarquistas. E a ideia de que chegamos ao século XX e depois da barbárie, do extermínio judaico e de tudo isso, como é que é possível, depois, a partir daí, ter narrativas, ter histórias que nos unam? E é também o século do cinema. E, de certa maneira, as histórias passam muito para o cinema, porque é o cinema que é a grande arte popular do século XX. E o romance passa a ser mais do que contar uma história, passa a ser um trabalho de linguagem. E é aí que vamos encontrar uma das ideias da relação entre cinema e literatura, que é: a literatura será tanto mais literatura quanto menos for contar uma história. Ou seja, cada obra, cada género artístico vai de encontro àquilo que nesse género é específico. Ou seja, contar histórias já não era uma questão só da literatura. E, portanto, para a literatura se distinguir do cinema, a literatura tinha que trabalhar com aquilo que só a literatura pode dar. O trabalho da linguagem, as palavras. Ou seja, em certo sentido, isto abre uma ideia que é, então, a maneira mais popular de contar histórias move-se para o cinema. Depois, quando aparece a televisão, muito do que era o cinema passa para a televisão, contar histórias em televisão, e é esse momento que ainda, de certa maneira, estamos a viver, e agora a própria televisão mudou. E, portanto, é isto que tem sido interessante ver, que é a maneira de contar histórias tem mudado, porque os meios para contar a história têm mudado também. E é nesse contexto que eu gostava de falar um pouco do que é isto de adaptar histórias para o cinema, histórias da literatura para o cinema. O cinema, ele próprio, é uma definição que mudou. E é muito interessante. O cinema nasce ao mesmo tempo em dois sítios e de duas maneiras diferentes. O
cinema nasce em França com os irmãos Lumière, que encontraram um sistema de projeção de imagens, 24 imagens por segundo, e decidiram fazê-lo numa feira, numa sala, projetando num ecrã e mostrando a um grupo de pessoas. E inauguraram uma forma de fazer, não só inauguraram uma técnica, como inauguraram uma forma de apresentar o filme, que era em grupo, às escuras, numa sala, toda a gente ao mesmo tempo. E os Lumière, curiosamente, tinham uma ideia do cinema, que era que o cinema era uma coisa de feira e que não teria grande existência para além de ser uma coisa de feira. Enfim, como se diz, um entretenimento de feira. Ao mesmo tempo que os Lumière faziam esta invenção do cinema, na América, Thomas Edison inventava o cinemascópio, que era um aparelho pequenino, onde se podia ver também, passando as imagens depressa, as 24 imagens por segundo, mas era um visionamento individual. Curiosamente, o que acontece no início do século XX, quando o cinema é inventado, a invenção do Edison não tem muita sequência, não é por ali que o cinema vai, e os Lumière, para surpresa deles, e aliás, o nome Lumière é perfeito para quem inventa o cinema, quer dizer, não podia ser melhor chamar-se Lumière, ou inventor do cinema, luz. E os Lumière veem o cinema desenvolver-se de uma maneira extraordinária, sobretudo com esta experiência que é um grupo de desconhecidos reúne-se numa sala durante 1h30, 2 horas, e partilham a mesma experiência estética, às escuras. E, portanto, o cinema é um acontecimento quase ritualístico, em que grupos de pessoas vindas de diferentes sítios, durante 2 horas partilham aquela experiência às escuras e em silêncio, idealmente. Depois há variações com pipocas e com ecrãs de telemóveis mais tarde, mas no início, em silêncio e às escuras, as pessoas têm até a sua beleza poética. As pessoas estão ali 2 horas juntas, não sabem quem são, partilham a mesma coisa e depois cada um vai para o seu lado e tiveram a ter em conjunto aquela experiência. A ironia é que chegamos ao século XXI e a maneira de ver cinema dos irmãos Lumière está em declínio. E é como se fosse a vingança do Edison, porque estamos todos a ver filmes individualmente em mini-ecrãs. E, portanto, isso é também uma daquelas ironias históricas e leva-nos a perguntar, ainda é cinema? Se eu vir aqui o Coração de Potemkin, se eu vir aqui o Lawrence da Arábia, continua a ser o Lawrence da Arábia. E é claro que a resposta é sim e não. Porquê? Não no sentido em que Lawrence da Arábia foi pensado para ser exibido num ecrã gigante e é de facto uma experiência, é como ouvir a Nona Sinfonia de Beethoven aqui, porque não foi pensada para ser assim. E no entanto eu penso, eu quando era pequeno, eu nasci nos anos 60, vi os meus primeiros filmes na RTP única, a preto e branco. E foi lá que eu vi pela primeira vez, porque naquela altura, imagine-se, a RTP passava filmes do John Ford, filmes do Hitchcock, e foi lá que eu os vi pela primeira vez. A preto e branco, num ecrã deste tamanhinho, com má qualidade. E, no entanto, foi aí que eu me emocionei pela primeira vez e me diverti. E, portanto, eu imagino miúdos, rapazes, raparigas a verem aqui nos ecrãs filmes do Tarantino e penso em mim a ver a preto e branco aqueles filmes no ecrã e penso, por que não? Não há formas perfeitas de chegar, ou seja, usando a metáfora religiosa, os caminhos do Senhor são insondáveis e os caminhos da arte também. Às vezes ouvimos uma música em péssima condição e emocionamos. Ouvimos num rádio de pilhas, e como eles estão agora na moda outra vez, ouvimos num rádio de pilhas uma canção roufanha e emocionamos. E a questão é, emocionamos? Ou seja, está lá. E, portanto,
todas as formas de ver são impuras. E isso parece-me muito interessante. É claro que a grande experiência, ouvir a Nona Sinfonia de Beethoven, o Karajan, e ouvir aquilo em grande condição, ou mesmo numa sala, como um grande maestro, é extraordinário. É uma experiência de uma vida. Ou ir, como se ia antigamente, ao cinema Eden e ver em ecrã gigante o Lourenço da Arábia, era uma experiência extraordinária. Mas a verdade é que é por aqui também que se vai, por essas formas impuras. Hoje em dia, aliás, a definição de cinema é também uma definição instável. E aconteceu uma coisa do ponto de vista sociológico que é interessante, que é o cinema mainstream americano, que era o cinema dominante, infantilizou-se completamente. E porquê é que isso aconteceu? Porque quem vai ao cinema são sobretudo os jovens, que vão sair de casa, vão namorar, vão ao cinema, e portanto o cinema é super-heróis, efeitos especiais. Enquanto isso, já podemos ver em plataformas cinema em casa e sobretudo séries. E o que aconteceu, sobretudo desde o ano 2000 até agora, e depois muito com o desenvolvimento das plataformas, é que o cinema infantilizou-se e a televisão tornou-se mais adulta. Porquê? Porque as pessoas que ficam em casa a ver são os mais velhos, que exigem intrigas mais elaboradas, histórias mais densas, e as séries trouxeram uma coisa extraordinária, que é a possibilidade, como nos romances, de contar uma história por capítulos. E, portanto, dar não apenas, digamos, uma história de 1h30, como acontece no cinema, mas uma história que pode ter 15 horas. E podemos lê-las, vê-las como quem lê um livro. Escolher ver 3 episódios hoje, mais 2 amanhã. E, portanto, de facto, o que aconteceu foi que os melhores argumentistas deslocaram-se para o meio televisivo. E também os atores. E hoje em dia, e, portanto, a maneira de contar histórias também mudou. As grandes histórias passaram um bocadinho do cinema para a televisão. E o que é que fica no cinema? Fica a tal experiência de 1h30 ou 2 horas, que muitas vezes já não tem a ver com a história. E, portanto, a história é transversal a isto tudo. Mas a forma vai desenvolver-se no sentido em que cada arte vai procurar ser cada vez mais aquilo que é específico daquela arte. Como a música é essencialmente som, a literatura é essencialmente palavras e o cinema é essencialmente imagens em movimento, cada meio vai jogando com isso. E, portanto, as histórias são transversais a isto tudo. Podemos ter histórias em canções, há extraordinárias histórias cantadas, quer dizer, Sérgio Godinho, por exemplo, Fausto, para estarmos o Janeiro Branco, em Portugal, ou Paul Simon, Johnny Mitchell, para irmos a exemplos, ou Chico Buarque, Caetano Veloso. Ou seja, há grandes histórias em canções. As canções de Chico Buarque, por exemplo, muitas delas são histórias em 3 minutos e meio. Quer dizer, a história está presente em todo lado, na banda desenhada, na literatura, no cinema, mas aquilo que cada arte pode fazer melhor é não contar uma história, mas utilizar o seu meio específico de expressão para o levar à melhor, digamos, elaboração possível. E é aqui um pouco que eu queria situar isto. Portanto, podemos dizer que, de certa maneira, o que é isto de adaptar obras de um escritor para cinema? No tempo em que a literatura era essencialmente uma boa história, era mais fácil. Eles tinham ali uma boa história. Mas, na verdade, hoje em dia podemos dizer que um livro é tanto melhor, do ponto de vista literário, quanto menos for adaptável. Porquê? Porque a lógica é, de facto, se for uma obra de literatura extraordinária, ela é extraordinária porque só pode ser contada daquela forma. E, portanto, o que faz um bom livro não é ter uma boa história. É a maneira em que ele, naquele meio, é contar essa história. E, portanto, quase há este paradoxo que é os melhores livros de literatura são aqueles que não são mesmo adaptáveis. E, nesse sentido, Saramago, que tem várias obras-primas, é muito dificilmente adaptável.
Mas Saramago tem uma coisa que faz dos livros dele obras muito tentadoras para serem adaptadas. É que Saramago parte de ideias. Normalmente. Uma ideia muito forte, uma grande imagem, ou metáfora, ou parábola. Um bocadinho como acontece nos contos de Jorge Luís Borges, que é outro escritor que é impossível de ser adaptado, mas que também tem grandes ideias nos seus contos. Por exemplo, estou-me a lembrar um dos contos de Borges, que é Funes el Memorioso, que é a história de um homem que não tem a capacidade de esquecimento. E ele, a partir dessa ideia, ele faz um exercício que é como é que seria se houvesse uma pessoa que não se conseguisse esquecer de nada. E em meia dúzia de páginas ele conta uma coisa que só a literatura nos pode dar. Mas a ideia é tentadora para fazê-la noutros meios. Saramago é a mesma coisa. Muitos dos grandes romances de Saramago partem de uma grande ideia que a nossa mente não para de elaborar a partir dessa ideia. Como é que seria se a Península Ibérica se separasse da Europa? Aí está. É uma ideia que ele leva à letra, digamos, no romance, mas ao mesmo tempo é uma grande metáfora. Pronto. Ou como é que seria o Evangelho escrito por Jesus Cristo? É uma grande ideia. Numa versão cómica, os Monty Python fizeram a vida de Brian, que era como é que seria se houvesse um homem que teria nascido no mesmo dia, à mesma hora que Cristo, só que no estábulo ao lado. É uma grande ideia também, e nós conseguimos ver o que é uma grande ideia. Ou, outra coisa do Saramago, como é que seria se um homem encontrasse uma pessoa igual a ele na rua, encontrasse de repente uma pessoa rigorosamente igual a ele, o homem duplicado. Ou seja, muita da literatura do Saramago é feita exatamente de uma ideia que nós conseguimos vê-la a desdobrar, a desenvolver-se, a unfold, a desdobrar-se em outras ideias. E o que é adaptável no Saramago é exatamente, parece, a raiz, a ideia. Por isso é que me parece que as adaptações mais interessantes da obra do Saramago são, de certa maneira, as que as desrespeitam mais. Ou seja, desrespeitam no sentido... Não, desrespeito não é a palavra certa. As que menos seguem o livro. Ou seja, aqueles que vão mais direitinhos, tentando seguir o que está no livro, são menos interessantes do que aqueles que pegam só na ideia e lhe dão uma visão cinematográfica. Eu dou um exemplo. De facto, vamos tirar A Maior Flor do Mundo à parte, porque é de facto uma coisa à parte. É um belíssimo filme de animação que parte da história infantil que o Saramago escreveu, a história para crianças, e que tem a particularidade do próprio Saramago figurar na história. E é uma bela animação, mas é de facto um caso à parte, um universo. Mas é muito bom. Dos outros filmes, e sem me procurar, eu não sou crítico, confesso que não cheguei a ver todo este filme, O Embargo, que é talvez o menos conhecido, é de um realizador português, o António Ferreira, e parte de um conto do Saramago, do homem que, durante um embargo de gasolina e de produtos de petróleo, há um embargo, fica tudo parado e ele fica literalmente colado ao assento do carro. Pronto, e é, mais uma vez, uma parábola, uma ideia do Saramago. Vou-me reter, precisamente, nos outros mais famosos. Portanto, estamos a falar do Ensaio sobre a Cegueira, do Ano da Morte de Ricardo Reis, do Homem Duplicado e da Jangada de Pedra. Na Jangada de Pedra, a história é muito seguida à letra, é muito próximo do romance. E nesse aspecto, apesar de ser um filme interessante, talvez seja dos quatro o menos interessante como filme. Precisamente porque parece-me que tentou seguir muito a história do Saramago. Mas é um filme escorreito, mas não traz como cinema nada de novo. Os outros casos, eu creio que O Homem Duplicado é uma ideia muito interessante e é um filme muito bom no sentido em que, para já, é um grande realizador, o Denis Villeneuve, que fez vários filmes muito interessantes. O meu favorito é um filme que se chama Arrival, que se chama em português
filme sobre uma chegada dos extraterrestres, são assim, uns seres octópodes, tipo polvo, e a história é extraordinária, parte de um conto também de um escritor de ficção científica. É o melhor filme dele e tem uma música belíssima. Esse filme é o melhor. E o Denis Villeneuve é muito bom, fez, por exemplo, a versão 2 do Blade Runner também, e antes disso fez este Homem Duplicado, com este ator que é ótimo. E o que é interessante no filme é precisamente que ele parte da premissa que o Saramago tem no romance, mas não segue o romance. Desde logo, a personagem tem outro nome, há outro desenvolvimento, mas o tema está lá. E o filme é um ensaio sobre a identidade, tal como o livro era, mas seguem caminhos diferentes. Depois temos o ensaio sobre a cegueira, que foi feito pelo Fernando Meirelles, realizador brasileiro, e que, aliás, o próprio Saramago viu. Há umas imagens do Saramago ao lado do Fernando Meirelles, no dia da estreia do filme, com o Saramago a dizer: estou muito feliz por ter visto este filme, estou tão feliz como no momento em que acabei o romance. Portanto, a partir daí, o que é que se pode dizer? É, de facto, talvez, creio, a melhor adaptação de um livro de Saramago de todas as que estão aqui, também pela mesma razão. Ele parte da história, mas faz da história uma outra coisa. Eu acho que é nesse caso que normalmente os filmes são mais interessantes. É quando eles vão à história, ou vão ao romance, e do romance tiram aquilo que é mais cinematográfico e não aquilo que é a história. Eu acho que neste caso, o ensaio sobre a cegueira, mais um caso em que se parte de uma grande metáfora, de uma grande ideia, que é um dia as pessoas começam a cegar. E é uma cegueira que é contagiosa. E de repente a sociedade é uma sociedade de cegos. É mais um caso metáfora, imagem. Não é? E a partir daí, Saramago constrói um dos seus romances mais famosos e melhores, creio, dos mais traduzidos. E é, parece-me, a adaptação mais feliz do cinema de Saramago. E usa a palavra feliz porque ele próprio disse que estava feliz também. E creio que é um belíssimo trabalho. O caso do João Botelho, O Ano da Morte de Ricardo Reis, que é para muitos considerado o melhor romance do Saramago, eu diria que é o João Botelho a fazer um filme a João Botelho. Ou seja, aqui é um pouco a minha opinião, o João Botelho é um grande talento gráfico, é um tipo que visualmente é bom, aliás ele vem dessa área, e todos os filmes do Botelho têm uma grande qualidade imagética, digamos assim, os planos, a escolha da luz, e isso encontramos. É o livro de Saramago talvez mais sufocante, aquela ideia daquele ano em que o fascismo estava no seu desabrochar, no seu fulgor, o ano de 33, só ver, acho que não estou enganado, em que é 35, e que no livro é um inverno permanente, chove consecutivamente, e isso eu acho que o Botelho dá muito bem, essa ideia de chuva cinzenta, aliás o filme é preto e branco, e toda essa imagem. Eu acho que, lá está, mas é uma interpretação, o João Botelho terá interessado mais esse lado da imagem e menos aquilo que no filme me parece muito forte, que é a relação daquela personagem com, desde logo, aquelas duas mulheres. E eu acho que desse ponto de vista, dramaturgicamente, não está, o que está no romance não está muito próximo do que está no filme, no sentido que não se vai lá buscar esse lado do romance, que é muito forte. Portanto, eu acho que é mais uma instalação visual. É uma opinião minha, não, é só a minha opinião. Mas tem aquilo que eu defendo que o filme deve ser, que é partir da ideia do romance e tentar não ser fiel completamente ao romance. Aliás, é isso, tentando sintetizar, é menos interessante quando procura ser mais fiel ao romance e é mais interessante quando descola e faz um trabalho visual sobre aquele universo opressivo, pesado, cinzento, que era o daquele tempo. Ok. Não quero amassar-vos muito, portanto estou
que é, fala-se muito da ideia de adaptar livros para o cinema, mas eu acho que devemos caminhar para uma situação em que vai ser também possível adaptar filmes para a literatura. É uma coisa que parece absurda, mas eu acho que atingiremos um dia uma situação em que, de facto, as histórias circulam por todas as artes. E nós vemos, é muito tradicional e é muito habitual adaptarem-se livros para o cinema. Mas é menos habitual escreverem-se livros a partir de filmes ou a partir de outras áreas. E eu acho que com o desenvolvimento das artes, isso será uma coisa que talvez aconteça mais. Que é, de facto, podermos... E, bom, enfim, há casos, não é? Por exemplo, ainda há pouco tempo, a Luísa Sobral, que é uma cantora, editou um livro a partir de uma canção que tinha feito antes. É um exemplo. É, aliás, o único livro dela. Mas há mais. Mas, portanto, esta ideia também de que já lá vai o tempo em que só se faziam filmes a partir da literatura. Pode-se fazer filmes a partir de música, pode-se fazer filmes a partir de tudo, na verdade. De outras formas de arte, de dança, de pintura. Tenho curiosidades pessoais. Este filme sempre me interessou, enfim, se me é permitida a minha digressão pessoal. Eu fiz uma vez uma história com o meu parceiro de banda desenhada, o António Jorge Gonçalves, que era a história de uma rapariga que ia na rua e encontrava uma rapariga igual a ela. E, portanto, que nunca tinha visto, não sabia que tinha gêmeas, e pronto. E, portanto, é o fascínio que eu acho que existe e que passa durante muito tempo, que é a ideia do eu e do seu duplo. A ideia, como é que seria? E devo dizer que, por acaso, a nossa história foi 10 anos antes do Saramago, mas a verdade é que andamos a escavar pelos mesmos sítios, ou seja, são temas que durante muitos anos interessam aos escritores, aos músicos, aos artistas plásticos, que é, como é que seria? É o e se. A hipótese do... O que está na base de qualquer história é o what if. E se? E se eu fosse na rua e encontrasse uma pessoa igual a mim? E isso está muito, creio eu, no mecanismo de escrita do Saramago. E se a Península Ibérica se separasse do resto? E se, nesse sentido, que é o livro menos e se dele, é a Memorial do Convento, que é, de facto, um grande fresco histórico. Mas, por exemplo, a História do Cerco de Lisboa. E se um erro tipográfico mudasse a maneira de vermos a história? E se tivéssemos acesso ao Evangelho, tal como ele foi feito pelo protagonista principal? E portanto, o e se é um grande mecanismo de ficção. E, aliás, hoje em dia, é um próprio mecanismo da própria história. Há uma série de historiadores que gostam de explorar a história alternativa. Não é? Como é que seria se o atentado ao Salazar, que falhou por metros, feito pelos anarquistas, pelo Emílio Santana, se tivesse resultado? Como é que seria o país? Como é que seria se a América se a Alemanha e o Japão têm ganho a Segunda Guerra Mundial? Há um livro do Philip K. Dick, um escritor americano de ficção científica, que põe a hipótese e escreveu um livro que se chama O Homem do Castelo Alto, que é um mundo em que o Japão e a Alemanha ganharam. Agora, fala-se muito, desculpa. A propósito do que está a acontecer na América agora, fala-se muito do livro do Philip Roth, A Conspiração. Aquele título em inglês, American. É uma conspiração sobre a América, que é um universo em que, nas eleições que houve nos anos 30 na América, em vez de ter ganho o presidente que ganhou, teria ganho o Lindbergh, que era o aviador, o homem que fez a travessia, e que era um fascista. E que teve quase a ganhar. Como é que seria a América se o Lindbergh tem ganho as eleições? E o que é curioso nesse romance é que é uma América muito próxima da América de hoje. E, portanto, o e se, que é um mecanismo da literatura,
é de facto um gatilho extraordinário para contar histórias. Bom, pronto, isto eram só umas ideias sobre adaptações, filmes e também sobre os casos concretos das adaptações da obra de Saramago. Eu lembro-me que o Saramago deu uma entrevista em que contou que tinham-lhe proposto várias vezes adaptar as obras dele para cinema e que ele recusou a maior parte das vezes. E o argumento, e diz que acho que houve mesmo propostas para o Memorial de Convento, por exemplo, vindas do Spielberg e dos estudos, enfim, a Pilar saberá isto melhor e poderá confirmar, mas eu lembro-me de ter visto isto numa entrevista do Saramago a dizer que não o queria fazer, porque a partir do momento em que tivéssemos, por exemplo, o Memorial de Convento com a Belimunda feita pela Meryl Streep, ou pelo não sei quem, ou pela ou o Baltazar feito por, sei lá, quem poderia ser. O Saramago dizia, a partir do momento em que tivéssemos esses atores a fazer esse papel, a recepção do romance mudava, porque eles são tão populares, o filme seria tão popular, que quando fôssemos ler aquilo, as caras dos personagens passariam a ser as dos atores. E ele acha que isso seria, digamos, uma condicionante que a literatura não deveria ter. E, portanto, ele sempre autorizou que se fizesse ópera, que se fizesse teatro, porque são meios menos de massa, são meios menos universais e menos condicionadores da percepção futura dos livros. Até que finalmente cedeu nestes casos e, portanto, terá mudado a opinião, não sei porquê, mas é interessante, porque de facto a grande força da literatura é que é na nossa cabeça que se fazem as personagens e os cenários, e, portanto, mas o filme também, é verdade que o filme passa a ser com aquele ator, mas também nos pode abrir, isto é, o filme também tem buracos na nossa imaginação e, portanto, eu diria que cada um decide como quer fazer. Pelo que eu percebi, o Saramago sempre se preocupou quem é que ia adaptar os seus livros e em que condições e de que maneira. E de facto eu percebo que poderá haver um certo abastardamento, digamos assim, se de repente transformarem um livro numa coisa radicalmente diferente. Mas a questão é que a partir do momento em que os livros são publicados, eles são do domínio público. Portanto, há sempre a possibilidade de não ver o filme. E é isso. Não sei se querem perguntar alguma coisa ou fazer alguma intervenção. Por favor. Como há sempre um certo impasse na primeira intervenção, podemos passar já para a segunda, se quiserem. Quer só fazer um comentário. O Fernando Meirelles ele escreveu os diários de rodagem da cegueira. Aí ele conta que aquilo foi 10 anos antes de fazer o filme, ele tinha procurado o José Saramago, através da editora José Saramago no Brasil, interessado em fazer esse filme. O José Saramago tinha dito que não. Depois, por várias circunstâncias da vida, uma produtora, eu não lembro se era holandesa, o que era, entrou em contato com ele, sugeriu isso, e eles conseguiram convencer o José Saramago. Eu sei que o editor de José Saramago, o Luiz Schwartz, foi muito importante para que o José Saramago aceitasse. Sim, da Companhia das Letras. E eu concordo contigo, ele tinha muita preocupação com quem ia adaptar, mas depois ele tinha uma posição que eu acho que era muito inteligente, que era, ele não se metia em nada. Então, ele dizia que aquilo era obra de outro autor e que ele tinha liberdade total. O Fernando Meirelles conta que tentou algumas vezes perguntar para o José Saramago o que ele imaginava, e a única resposta que ele teve foi um dia que ele perguntou para o José Saramago como é que era o cachorro, o Cão das Lágrimas. E o José Saramago disse para ele, não, tem que ser um cachorro grande. Foi a única resposta que o José Saramago deu. Fora isso, era liberdade absoluta para escolher. Eu acho que dentro daquilo que estava a dizer é melhor, porque quando o autor se envolve demasiado, a verdade é que o Saramago não é do cinema. E há muitas histórias de equívocos entre escritores e realizadores, porque são mundos diferentes. E aquela ideia de, ele tem que respeitar o meu livro.
O que é isso de respeitar o meu livro? E o cinema está cheio de boas histórias que dão péssimos filmes, digamos, bons argumentos que dão péssimos filmes, e maus argumentos que dão bons filmes. Ou seja, porquê? Porque o cinema não é a história. O cinema é a maneira como aquelas imagens convocam uma história. É uma discussão. Aliás, o cinema português tem-se caracterizado por não depender muito da história. Isso é uma velha discussão, que eu por acaso até pessoalmente estou ligado. Eu quando comecei, eu gostaria de ter sido argumentista de cinema. Mas ser argumentista de cinema em Portugal, quando eu estava a começar, digamos, nos anos 80, é um pouco como ser astronauta. Porquê? Porque o cinema português era feito pelos realizadores e quase dispensava os argumentos. Por uma circunstância muito própria de Portugal, não desenvolveu uma indústria audiovisual nenhuma, praticamente nenhuma. A única indústria audiovisual que existe em Portugal é a telenovela. E o cinema português, como nunca colaborou muito com a televisão, desenvolveu-se como um cinema de muito pouco orçamento e um cinema artesanal. Ou seja, um cinema, para o bem e para o mal, que está à margem da indústria e em que os realizadores têm liberdade total. E isso dá, de facto, exemplos excelentes de cinema livre, experimental, autoral. A aparição do Virgílio. Como há muito pouco no mundo, Fernando Lopes, um cinema tão livre. Eu acho que o Fernando Lopes é talvez o primeiro grande exemplo do cinema novo. E claro, temos o caso Oliveira, não é? Sim. Mas isso, ao mesmo tempo, dá um cinema que não é um cinema de histórias. É um cinema de linguagem cinematográfica, muito influenciado, sim, pela novela vague francesa, sobretudo. Mas no caso de Oliveira é um caso especial. Mas, ao mesmo tempo, é um cinema onde não existe aquilo que existe noutros países, que é o cinema como arte popular. O cinema português nunca foi um cinema popular. Não foi. Foi nos tempos, curiosamente, da ditadura, com aquelas comédias do Vasco Santana e do António Silva e companhia, onde havia um grupo de atores muito populares e muito bons, que se juntaram com um grupo de argumentistas muito bons e que fizeram um cinema que era muito conformista, isto é, era o cinema no tempo da ditadura. Eram comédias de costumes que não trouxeram, do ponto de vista cinematográfico, nada de novo, mas que era, por exemplo, tinha frases que têm uma contemporaneidade extraordinária. Quer dizer, quando o António Silva abre a janela aqui na Costa do Castelo e diz: olhem para esta maravilha, aqui é que devia ser o Estoril. Eu acho que isto é o tipo de escrita, de piada, que eu, que trabalhei no humor durante muito tempo, eu dizia: adorava ter escrito isto. Isto foi escrito nos anos 40. E ainda hoje é uma piada excelente. Portanto, e tinham coisas de comédia e timing, e como esta, lembramos-nos todos de meia dúzia delas ou mais. A prova faz já aqui. Chapéus há muitos. Ou seja, do ponto de vista, digamos, da carpintaria, da escrita dos diálogos, eram muito bons. Do ponto de vista do cinema, não eram. Mas foi um momento de popularidade do cinema português que não se repetiu. O cinema português, de facto, tem o mérito e a diferenciação de ser um cinema independente, livre, e continua a fazer filmes livremente, mas não é um cinema de público. E o cinema, durante o século XX, foi uma arte eminentemente popular. E uma das coisas que eu acho que, depois do 25 de Abril, as nossas várias disciplinas artísticas evoluíram bastante. Temos, quer dizer, a cena musical hoje é melhor do que nunca. A cena, eu acho que em todas as áreas, literatura, temos escritores, sempre tivemos extraordinários poetas. Talvez aquilo que na nossa cultura é mais consistentemente muito bom são os poetas. Quer dizer, desde sempre, Camões, não é? Mas sobretudo o século XX é um século extraordinário, que abre logo com a Pessoa, com a geração de Orfeu, Sá Carneiro, e que continua por aí fora com Sofia Melbrenner, Jorge de Sena, etc. Rui Belo, tantos, todos tão bons. É talvez na poesia que nós
temos a forma de arte em que somos mais consistentes, mais diversamente bons. Herberto Helder, tantos. E continua a haver muita gente. A literatura narrativa, curiosamente, é uma marca portuguesa. Nós não somos do plot, não somos da narrativa. Há grandes exceções, como o Camilo, não é? Que faz agora o centenário. O Camilo é um grande contador de histórias. Mas o Essa já é mais um pintor, pintor da época, um estilista de personagens e de descrição. Não tem sido uma tradição, a tradição narrativa. Eu acho que isso depois passou para o cinema também. Não é uma tradição. O cinema português não vale pela narração. Ao contrário, por exemplo, os ingleses que têm o plot, a intriga, que é muito, muito consistente normalmente. Agora, é interessante esse lado, de facto, do cinema português. Isto tem uma explicação, eu estudei isto, de facto, porque é que é assim? Até 74 não havia cinema porque estávamos em ditadura. A ditadura só utiliza o cinema para propaganda. O nosso maior realizador era António Lopes Ribeiro, que era salazarista. Como havia no nazismo, é a Leni Riefenstahl, ou seja, o cinema estava ao serviço da ditadura. E era pouco. Documentários, nada. Portanto, chegamos a 74 sem cinema e sem indústria, praticamente. Curiosamente, o 25 de Abril começa um bocadinho antes no cinema, mesmo antes de acontecer na vida real. Porque, de facto, o Fernando Lopes e aquele grupo de realizadores do cinema novo português começam a fazer os filmes ainda antes do 25 de Abril, que é o momento, talvez, em que o cinema português é mais original e mais interessante. Eu acho que nunca mais foi assim. São os primeiros filmes dessa geração. Do Fernando Lopes, do Cunha Teles, António Pedro Vasconcelos, Fonseca e Costa. É aí que eles começam a fazer esses filmes. Paulo Rocha, Os Verdes Anos, e o Oliveira, que acontece uma história que eles contavam que é engraçada, que é, depois de 25 de Abril, quando eles pensam ok, como é que organizamos este sistema de financiamento, eles decidem, o primeiro a filmar tem que ser o Oliveira, porque é o mais velho e teve muitos anos sem filmar. E a partir daí, o Oliveira passou a filmar todos os anos e eles filmavam de 4 em 4. O Oliveira, a partir daí, faz dezenas de filmes e dura até aos 106 anos. Não é? Sempre a trabalhar. Sempre a trabalhar. Quando eu trabalhava com o Herman, já quisemos convidar o Oliveira já quando ele tinha 100 anos para ir ao programa. A senhora, a mulher dele, quando ligámos para saber se ele podia vir, ela disse: ele já não vai a Lisboa, sabe como é que é? Já não tem 90 anos. Não é? Mas era uma vitalidade inacreditável. E, de facto, era uma visão de cinema, uma maneira de ver o cinema. Que, de facto, é daquelas coisas... A verdadeira razão, creio, talvez a razão mais determinante para que não haja uma indústria de cinema português e só haja, por um lado, cinema de autor e, por outro lado, este cinema de autor e, por outro lado, na televisão, sobretudo telenovela, é uma daquelas coisas que em 1976 ou 7 a RTP, que era a única estação de televisão, o diretor de programas toma uma decisão que na altura foi genial. Foi uma grande ideia. E é giro porque o que foi uma grande ideia no início, depois percebeu-se que matou uma série de coisas mais tarde, involuntariamente. Qual é que foi a grande ideia? Gabriela Cravo e Canela. A grande ideia foi: vamos pôr no horário nobre da televisão portuguesa a telenovela brasileira. E a RTP, a partir dos anos 70, começou a programar no horário nobre a telenovela brasileira. A Gabriela, depois acho que foi o Casarão, depois acho que foi o Bem Amado, não sei o quê. Ótimas novelas, que foram um êxito, lembram-se com certeza, extraordinário. Toda a gente parava para ver as novelas. O que é que isso fez? Ao programar a telenovela brasileira, a RTP livrou-se da responsabilidade de investir, como qualquer televisão europeia, na ficção audiovisual portuguesa.
Portanto, tem a telenovela que está tratado. Não houve séries, não houve filmes. E, portanto, iniciou-se aí um divórcio que num país pequeno como Portugal foi fatal. Tínhamos, o cinema era escolhido por um sistema de júris e não havia possibilidade de todos filmarem. Era como se isto fosse literatura, era como se disséssemos: olha, este ano o Saramago pode escrever, mas a Lídia Jorge e o Lobo Antunes não. Para o ano vamos lá ver se o Saramago recebe dinheiro para escrever. Foi isto que se passou no cinema português. Uns podiam filmar, outros não podiam. Porque ao contrário da literatura, que é uma pessoa sentada a escrever, o cinema é caro, era muito caro. Portanto, quando temos um país pequeno, uma televisão que não investe na ficção audiovisual e um cinema que depende só de apoios do Estado, não se cria um cinema popular, não há um meio termo. Não é possível comunicar entre a telenovela. Porque depois, quando começam as estações privadas, a primeira coisa que a SIC faz para ganhar audiência é roubar o exclusivo da TV. Roubar? Não. Negociar. Não foi um roubo. Foi uma negociação. Negociaram, ofereceram melhores condições e a Globo passou para a SIC. E aí a RTP é impelida a investir em novelas portuguesas. E começa a produzir novelas portuguesas. E assim fomos andando. Quando vem a TVI passa a fazer novela portuguesa. E há um momento em que finalmente a telenovela portuguesa ultrapassa a telenovela brasileira. Mas chegamos a 2015 e os 3 canais de televisão portugueses têm, das 9h30 da noite à meia-noite, todos têm telenovela. RTP, SIC e TVI. Era este o cenário em 2015. Nada contra a telenovela. A questão é que a telenovela tinha para o audiovisual o mesmo efeito que o eucalipto tem nas florestas. Seca tudo à volta. É só eucalipto. Nos outros países europeus, a telenovela existe sobretudo nos períodos da tarde. À hora do almoço, durante a tarde, porque a telenovela é essencialmente uma ficção de companhia. É um ótimo substituto para as pessoas reais, para quem vive sozinho. As pessoas que vivem sozinhas e que são solitárias habituam-se a conviver com os personagens das telenovelas como se fosse vizinhança. E o lado sociológico e a importância da novela vem daí, desse lado de companhia. Mas ao mesmo tempo é uma ficção um pouco pastilha elástica, digamos assim. Não é a grande ficção, é a ficção de companhia. É um pouco como: então, vizinha, o que é hoje? Vamos lá ver o que aconteceu ao amor de não sei o quê. Como é que é? Como havia num sketch que fizemos em tempos, uma telenovela basicamente é um sofá e pessoas a levantarem-se e a sentarem-se no sofá e a descobrirem que tinham relações com outras que eram irmãos ou primos ou tios e não faziam ideia. Uma novela é isso. É pessoas a descobrirem que afinal tinham pessoas que não conheciam da família. A novela vive muito à conta disso. Normalmente filma-se no início as cenas exteriores mais espetaculares, para toda a gente ir ver, e depois a partir daí é num estúdio com um sofá e aqueles pequenos almoços com kiwi e sangue, não sei o quê. Mas tem um efeito social interessante, que é o escape. Não é? Para todas as pessoas que têm uma vida dura e que trabalham muito e que chegam a casa cansados, a novela é ali o momento em que estão a ver casas, pessoas bonitas, sítios que provavelmente eles não têm acesso e que é uma maneira de escapar de um cotidiano mais duro e mais difícil. Portanto, eu nunca gosto de olhar com sobranceria para os géneros considerados menores. Mas pronto, isto foi uma digressão. Não sei se... Sim. Acabamos? Não, diga. Eu não percebi porque é que a decisão, a ideia nos anos 70 da RTP foi uma grande ideia. A novela, porque toda a gente adorou. Ou seja, Portanto, é uma grande ideia em termos de ocupar a mente das pessoas ou as pessoas com a novela, mas não propriamente em termos, em termos do cinema. Eu era vivo nessa altura e lembro-me, a Gabriela Cravo e Canela, para além de ser uma grande novela, adaptada de Jorge Amado, muito bem feita, com atores extraordinários, estamos a falar de Sónia Braga, José Wilker, Paulo Gracindo, eram atores extraordinários,
muito bem adaptada. Walter Avancini era o realizador. Aquilo era uma novela e tinha o Jorge Amado. Lá está, estamos a falar de adaptações. Era uma adaptação muito bem feita, que, neste caso, os romances de Jorge Amado são muito história. Tem muito plot, tem muita intriga. E, de facto, é mais, nesse sentido, é mais fácil adaptar uma coisa que tem já a intriga, os personagens. Não é? E depois tem aquele sabor baiano, que era extraordinário. As outras novelas eram normalmente de grande qualidade também. A razão porque foi uma boa ideia é porque o país parou para ver aquilo. As audiências eram extraordinárias. É porque capta a audiência. E, portanto, Quer dizer, A assim, Assembleia no final da novela. exato, lembra-se Isso. disso. mas também há no uma final. ideia de visão curta, não é? Exatamente. Porque Certo. a longo prazo, Isso. normalmente sabe-se que... É uma prova de que a realidade nunca é simples. Assim, foi de facto uma bela ideia. E curiosamente, quem teve a ideia, o diretor de programas na altura, era o Carlos Cruz. Foi o Carlos Cruz que teve a ideia. Vamos trazer a novela da Globo. E foi uma bela ideia. E foi uma opção certíssima naquele tempo. E foi um êxito estrondoso. Só que devia ter vindo depois disso uma ideia, ok, a novela é bom, mas nós temos que investir numa indústria de ficção. E isso não chegou. Porquê? Porque eles estavam confortáveis com a novela. Porque gastavam pouco. Uma novela custava muito menos do que estar a investir de raiz em coisas que era preciso filmar e gravar. Portanto, é um bocadinho, usei esta imagem da floresta, parece-me que há alguma semelhança, não é? Nós tivemos em tempos uma floresta muito diversificada, castanheiros, sobreiros, e com o tempo, e com a indústria e a necessidade das indústrias de papel, não é? O sobreiro tornou-se a árvore, o eucalipto tornou-se a árvore mais plantada, porque era a que tinha mais uso industrial para a pasta de papel. E o problema que vem daí é que ficamos com uma floresta menos diversificada, mais permeável a incêndios, e ao mesmo tempo a floresta perde a diversidade animal até, porque as árvores, sendo só eucaliptos, é outra coisa. O eucalipto da ficção em Portugal foi telenovela. Pronto, depois, agora já existem séries e já se começa a produzir mais séries, porque houve também a pressão das plataformas, porque quando se vai às Netflix e começa a saber que aquilo que o mundo mais consome é séries. Mas tudo bem, eu não gosto de ter uma posição assim. Eu lembro-me da quantidade de vezes que pessoas como a minha mãe, desde logo, se emocionaram a ver telenovela. Portanto, eu não gosto daquela posição de quem diz isso é uma porcaria. Às vezes como coisas com a música, quer dizer, há coisas de música tão más, mas que tanta gente gosta, que é quase arrogante da minha parte dizer, faz-me lembrar sempre aquela anedota do Woody Allen, que diz, finalmente tive um orgasmo, mas o meu médico diz que é do tipo errado. Que é aquela ideia de, se as pessoas têm, digamos, passa a expressão, os seus orgasmos com aquela música, ou se têm o seu prazer com aquela música, que direito é que eu tenho de dizer, nossa, isso que é uma porcaria. Não é? É claro que do ponto de vista da qualidade nós temos todo o direito de dizer a música não é boa, não há comparação possível entre, peço desculpa, mas não é comparável o Tony Carreira com o Sérgio Godinho, não tem nada a ver. O Tony Carreira é um cantor romântico, mas as canções são muito pobres do ponto de vista musical, de todo o ponto de vista. Agora, eu respeito muito, porque há muita gente que o segue. Agora, o Sérgio Godinho é outro universo. O Sérgio Godinho é um poeta, é um grande cantor, um grande compositor de canções, fez coisas que nunca tinham sido feitas em língua portuguesa, e, portanto, estamos a falar de outro campeonato. Agora, de facto, há muita gente que segue. E depois é assim, isto é uma comparação fácil. Sérgio Godinho, Tony Carreira. Assim é fácil. Mas quando começamos a entrar na minúcia, há quem ache, por exemplo, que José Cid é bom, e há quem ache que José Cid não é bom. Há quem ache que, Fernando Tordo não é assim tão bom. E aí já entramos em ou que os Trovante, ou que os não sei quê. E aí é aquela coisa que se os gostos não se discutem,
E de facto não há nada mais divertido do que discutir gostos. Eu costumo dizer, Temos aqui a palavra ao músico. eu costumo dizer que o tempo longo irá mostrar-nos essa validade, não é? Em qualquer sentido artístico. E, de facto, é isso. Começaste a falar precisamente da mitologia e dessas histórias que vêm desse passado e que chegam até aos nossos dias. Portanto, será esse tempo longo que irá mostrar essa validade. Eu concordo com isso. O tempo põe as coisas em perspectiva. O que é bom dura e fica no canon. Mas também é verdade que há uma coisa que, sobretudo, a pop art veio trazer, a arte pop, que é, por exemplo, na música, há canções que duram só um verão, mas fazem-nos tão felizes nesse verão. Não é? São as canções de pastilha elástica, que de repente há uma canção pop daquelas que a gente tem um refrão que a gente até não consegue tirar do ouvido. São muito peganhentas, que duram só um verão. A gente já não consegue ouvir aquela canção no ano seguinte. Mas se calhar 20 anos depois, essa canção fica irremediavelmente associada àquele período da nossa vida. Quer dizer, más canções podem dar boas recordações. Mas, gostava de partilhar uma ideia que é assim, temos estado aí muito bem focados na literatura, digamos, como uma forma de arte, digamos assim, como uma cultura própria, por aí fora. E depois o cinema, forma de arte, cultura, história, por aí fora. E, portanto, mas eu podia também ao lado a pintura, a escultura, a fotografia, tudo por aí fora. Eu não podia falar de fotografia, podia ser outra coisa. Portanto, como consequência do que disse, dá-me a impressão, se cada forma da expressão artística tem as suas raízes, a sua história, o seu modo de se exprimir, as técnicas, querendo contar uma história ou desenvolver uma ideia, falo na sua especificidade. E depois, a outra forma de arte ao lado, digamos assim, a mesma coisa para si própria. Vendo as coisas um bocadinho assim que eu estou a explicar, dá-me a percepção que a ideia de adaptar é uma espécie de entorce de uma forma de arte para a outra. E o que fará sentido é uma pessoa, no âmbito de uma forma de arte, inspirar-se na história ou na ideia da outra forma de arte e, de alguma maneira, recriá-la ou começar do princípio. Podem não ser uma coisa comercial boa, não é? Porque se calhar uma boa história tira-se umas coisas, faz-se uma coisa e aquilo dá uma novela e toda a gente gosta. Não sei se explica bem a minha ideia. A ideia do adaptar entre linhas da expressão poder ser um entorse. Mas agora sempre se usou o baseado. Sim. Às vezes diz só. Este baseado. É baseado ou inspirado. Mas isto não é o livro. Está bem, isto não a boa coisa é que vale tudo. Ou seja, há quem se. Por exemplo, há bocado falámos da Gabriela Cravo e Canela. É muito baseado, é mais de baseado, é mesmo adaptado do Jorge Amado. Porque o Jorge Amado tinha muita história lá dentro. As personagens eram muito boas. Aquilo lê-se e está-se, digamos, já a ver o filme. É muito cinematográfico, é muito visual a escrita muito sensorial, a escrita do Jorge Amado. Tem um papel que é mesmo a Gabriela. O que é giro também nas formas, quando aparece uma nova forma de arte, ela liberta a arte anterior. Isto é, quando foi inventada a fotografia, o grande efeito da fotografia é que libertou a pintura da verosimilhança. Ou seja, a pintura, até à invenção da fotografia, era a preocupação de captar figurativamente o real. A partir do momento em que é inventada a fotografia, digamos que a pintura saiu do seu armário e soltou-se e percebeu-se que a pintura então tinha que encontrar outra forma, porque a fotografia dava, digamos, uma versão do real mais fidedigna. Curiosamente, com o tempo depois, percebemos que a fotografia não é uma visão do real. Ou melhor, é também tão subjetiva como a pintura pode ser. Porque ao escolher este ângulo, ou aquele ângulo, ou a tal ideia que o Roland Barthes tem um livro muito interessante sobre isto, que é a câmara clara, que ele falava no puncto das fotografias, que é
que é que naquela fotografia é o centro do nosso olhar. E isso é subjetivo também, não é? É isso que faz os grandes fotógrafos, não é? É escolher aquele ângulo, aquele ponto de vista, aquela perspectiva. E também, com o tempo, percebemos que a fotografia não era também o real. Porque, na verdade, o real é sempre inapreensível, não se consegue apanhar. O real não existe. O que existe é a nossa percepção do real. Só para acrescentar uma tonalidade do meu comentário, o Saramago deve ter sofrido horrores com a ideia da adaptação e provavelmente qualquer artista, quando lhe propõe uma adaptação a outra línguas, história, outra cultura, outras técnicas, também deve sofrer horrores. Mas a partir do momento é incontrolável. Eu acho que tenho um pouco esta ideia. Por exemplo, Herbert Welder, que era extraordinário poeta, não autorizava a leitura pública dos seus poemas. Quase nunca autorizava nada. Ao contrário de outros poetas que diziam, leiam o que quiserem, nem se preocupavam. O Herbert Welder, por exemplo, nunca aceitava nada e estava no seu direito. Nunca queria que lessem nada. Mas a questão é, eu tenho um pouco esta ideia que a partir do momento em que se publica um livro, a própria palavra publicar significa tornar público. E a partir do momento em que se publica, ele está na praça pública. Portanto, não podemos controlar a maneira como ele vai ser interpretado. Há uma história que me dá sempre uma certa vontade de rir, porque é uma ironia sobre o destino dos autores, que é o destino desse autor, chamado Júlio Dantas. O Júlio Dantas era, no seu tempo de vida, o mais popular dramaturgo do regime. Produzia inúmeras peças de teatro, era conhecidíssimo, respeitadíssimo. E com o tempo, houve um artista que decidiu fazer sobre o Júlio Dantas uma coisa chamada Manifesto Anti-Dantas. Almada Negreiros. E a ironia do destino é que hoje o Dantas é mais conhecido por ter sido escrito uma coisa que o insulta do que por qualquer obra que ele próprio tenha escrito. Eu acho que isto é uma grande lição sobre a maneira como nós não controlamos o que acontece. Quer dizer, o Dantas era o artista mais... o autor mais prestigiado, representado, era no seu tempo. E de repente o Almada faz um manifesto anti-Dantas. Rebenta com o Dantas em termos públicos, digamos assim. Faz um manifesto que se torna tão popular que hoje, quando pesquisamos no Google Dantas, a primeira coisa que aparece é manifesto anti-Dantas. Eu acho que isso é uma bela lição sobre aquilo que o John Lennon dos Beatles dizia: a vida é o que acontece quando estamos ocupados a fazer outros planos. E é uma frase belíssima e lá está, extraordinariamente irónica e trágica, porque esta frase consta de uma canção belíssima que o John Lennon fez, chamada Beautiful Boy, que é uma canção que ele dedica ao seu filho mais novo. Beautiful Boy. Há um belo vídeo com a canção que foi composta meses antes do próprio John Lennon ter levado um tiro e ter morrido. E, portanto, a própria canção onde ele diz a vida é o que acontece quando estás ocupado a fazer outros planos, ironicamente e tragicamente, ele compõe esta canção é uma canção para o filho, em que ele tranquiliza o filho a dizer está tudo bem. É muito comovente até, porque a canção é não tenhas medo dos monstros, porque nós estamos aqui, não sei o quê, e de facto ele 6 meses depois leva um tiro e morre. E de facto a vida é o que acontece quando nós estamos a fazer outros planos e, portanto, quer do ponto de vista cómico ou do ponto de vista trágico, não podemos controlar. E há artistas que obsessivamente tentam controlar a sua obra, a posteridade. Eu lembro-me, a seguir ao 25 de Abril, o escritor mais popular em Portugal era o Fernando Namora. Talvez se lembrem disso. Com o tempo, o Fernando Namora foi perdendo notoriedade. É assim, há ciclos. Há autores que são recuperados, há autores que são esquecidos. E é muito difícil perceber daqui a um tempo, quer dizer, a quantidade de escritores do século XIX que existiram, e hoje quando nós
pensamos no sexo novo, pensamos Camilo, essa, quem mais, não é? Quem é que lê hoje Aquilino Ribeiro? Quem é que lê... E, portanto, mas pode não ter importância, porque há autores que podem ser só importantes no seu tempo, e no seu tempo são a expressão daquele tempo. É o tal... Para aquele tempo e durante aquele tempo, aquilo fez todo o sentido. E depois há os que ficam, não é? O cânon está sempre a mudar. Aquilo que constitui a referência está sempre a mudar. E neste momento, em alguns países está em perigo, não é? Porque nos Estados Unidos eles estão a tentar transformar o cânon numa coisa sinistra. Mas pronto. Muito obrigado. Até à próxima. Foi um prazer.